Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos iniciando mais um Evangelho do Centro Espírita Esperança e Fé. Eu sou a Tânia e é com muita alegria que iniciamos o nosso Evangelho online. E para iniciar o nosso Evangelho, quero compartilhar com vocês a minha tela Reuniões Cristãs. Lá do nosso livrinho, nosso pequeno grande livro, esse daqui, Caminho, Verdade e Vida, né? Do Espírito Emmanuel, pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier. Chegada todas as tardes daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas da casa onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado, chegou Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. É o João, capítulo 20, versículo 19. Desde o dia da ressurreição gloriosa do Cristo, a humanidade terrena foi considerada digna das relações com a espiritualidade. O Deuterônimo proibia terminantemente o intercâmbio com os que houvesse partido pelas portas da sepultura, em vista da necessidade de afastar a mente humana de cogitações prematuras. Entretanto, Jesus, assim como suavizara a antiga lei da justiça inflexível com o perdão, de um amor sem limites, aliviou as determinações de Moisés, vindo ao encontro dos discípulos saudosos. Cerradas as portas para que as vibrações tumultuosas dos adversários gratuitos não perturbassem o coração dos que anelavam convívio divino, eis que surge o Mestre muito amado, dilatando as esperanças de todos na vida eterna. Desde essa hora inovidável, estava instituído o movimento de troca entre o mundo visível e o mundo invisível. A família cristã, em seus vários departamentos, jamais passaria sem o doce alimento de suas reuniões carinhosas e íntimas. Desde então, os discípulos se reuniam tanto nos cenáculos de Jerusalém como nas catacumbas de Roma. E nos tempos modernos, a essência mais profunda dessas assembleias é sempre a mesma, seja nas igrejas católicas, nos templos protestantes ou nos centros espíritas. O objetivo é um só: procurar a influenciação dos planos superiores, com a diferença que, nos ambientes espiritistas, a alma pode saciar-se com mais abundância em voos mais altos, por se conservar afastada de certos prejuízos do dogmatismo e do sacerdócio organizado. Caminho, Verdade e Vida, Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E nós, né, amigos, estamos aqui também numa forma também mais moderna, né, que é através da internet, fazendo o nosso evangelho online. Eu quero, nesse momento, convidar a nossa amiga Iraídes, que irá fazer para nós a nossa oração inicial. Seja bem-vinda, Iraídes. Pois não, Tânia, boa noite. Boa noite, querida. Boa noite, companheiros e irmãos aí da nossa casa abençoada, do José Marques Garcia, Esperança e Fé. E a esses benfeitores queridos que estão a postos. Nosso trabalho é muitíssimo humilde, importante,
mas, como diz o doutor Ramon, é imenso o número de irmãos desencarnados que rodeia cada um de nós, né, em busca dessa luz, da luz do Evangelho, né, até mesmo em nossos lares, né, nossos irmãos necessitados, desencarnados ou encarnados, né, são de suma importância esses momentos que passamos com o Mestre amado, com Von Marques. Agradecemos, Senhor Jesus, a oportunidade e a bênção do estudo, da procura da melhora do seu santo, através do seu santo evangelho, que possamos, na nossa caminhada espiritual, usar esse divino roteiro, esse cajado de luz, para seguir sempre adiante, para o alto, para cima, para o bem, na sua companhia. Senhor Jesus, ajude-nos a compreender os irmãos enfermos que ainda desconhecem as suas benditas lições, aqueles que se removem em violência, em desafeto, em malquerência, agressões, guerras, que possamos, Jesus, usar de serenidade, compreensão, munidos de amor e de equilíbrio, munidos de paciência, de harmonia, para que possamos favorecer esses nossos irmãos. E aqueles todos que colocaram em nossas companhias, nessa jornada, como afeto bendito de nossos corações, como familiares, ou como amigos mais próximos. Sabemos que são trampolim para o nosso degrau de ascensão, para a nossa melhora, para junto crescermos. Abençoe, Senhor. Abençoe cada irmão que convive conosco, que saibamos amá-los, tolerá-los, compreendê-los, já que estamos aqui estudando o seu Evangelho, já que conhecemos as suas lições. Muito será pedido, a quem muito foi dado. E é baseado nessa lei de amor que tu mesmo nos ensinaste, Jesus. É que abrimos o nosso coração para aprender hoje um pouquinho mais, reunidos aqui em seu nome, emanando as melhores energias de nossos corações em favor de nossos irmãos. Aqueles que choram, que sofrem, que se removem em pesadelos. Aqueles ainda que perambulam sem o conhecimento de si mesmos, ignorantes da real vida. Senhor, a cada um de nós, a sua bênção, a sua paz, não só hoje, Jesus, mas todos os momentos de cada dia. Abençoe-nos hoje e sempre, na sua infinita misericórdia para conosco. Que assim seja. Que assim seja, né, Iraí? E antes de iniciarmos, chamar aqui a nossa expositora, eu vou convidar a nossa amiga Odília, que irá ler para nós um pequeno fragmento do Evangelho segundo o Espiritismo. Seja bem-vinda, Odília. Obrigada, Tânia. Vamos lá. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, né? Tá. Melhor. Aqui. Certinho para você? Tudo bem? Tranquilo, tranquilo. Tá bom, obrigada.
Laços de família. Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como o pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçadas pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto, ao regressarem à erraticidade, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes, até uns seguem a outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, ninguém poderá vir ao reino de Deus se não nascer de novo. Linda passagem, né, meus amigos? E eu quero convidar agora, obrigada, viu, Odília? Quero convidar agora a nossa amiga Nayara, né? Essa evangelizadora lá da nossa casa, presencial, que sempre amorosamente atende os nossos convites para expor evangelho. Seja bem-vinda, Nayara. Nayara vai tratar do tema, né? Laços de famílias fortalecidos pela reencarnação. Família é um tema que pega, né? A Iraíde, na sua oração inicial, já me fez chorar do lado de cá, e essa questão de laços de família é aonde, né, Jesus nos diz, né, que a família é onde nós vamos aprender a amar verdadeiramente o nosso irmão. Mas vamos deixar de delongas, vamos chamar a Nayara, né, para pegar aqui a nossa sala. Seja bem-vinda, Nayara. A sala agora é sua, minha amiga. Muito obrigada, viu, Tânia? Fico muito feliz quando você me convida para vir aqui. Ai, estou tranquila que a gente sempre convida. Pode chamar. Então, tá bom. Eu vou falar hoje sobre esse tema tão importante, né, que é a família. E aí, o que é família, né, segundo a doutrina espírita? A doutrina nos esclarece que família, igual nossa irmã acabou de ler aqui, são pessoas que possuem uma afinidade, uma simpatia entre si, né? E essas pessoas, elas se procuram, né, por conta dos pensamentos iguais, de ter o mesmo objetivo, então elas se procuram para ficar juntas, para ficar perto uma das outras. E isso seja aqui na Terra como no plano espiritual. Esses laços, eles não vão ser destruídos com a encarnação, né? Quando o laço é verdadeiro, quando o amor é verdadeiro, esse laço nunca vai ser destruído. O Emmanuel, ele diz que de todos os institutos que existem na Terra, a família é o mais importante. Então, olha a importância dessa instituição, né, para a nossa reencarnação, né, para ajudar para a nossa vida. E aí, como de todos, pode ser faculdade, pode ser escola, qualquer instituição, ele diz que a família é o mais importante. Então, a gente tem sempre que pensar, nossa, né? Então, a família é uma escola. Se a gente for pensar, igual você falou, Jesus diz que é no lar que a gente vai aprender a amar o irmão. Então, é uma escola, né? E juntos, com a convivência, a gente vai aprender a respeitar o outro, a respeitar as diferenças, e aí depois vamos aprender a amar, né? A conviver e evoluir juntos. E esse laço de amor que se cria entre os familiares, quando ele é verdadeiro e a gente vai desencarnar, a gente sente a necessidade de se procurar, porque a gente sente felicidade de estar junto um com o outro, né? Com essa pessoa que a gente criou esse laço de amor verdadeiro. Então, ela não se destrói com a morte do corpo. Muito pelo contrário, se fortalece ainda mais.
né? Porque uma vez que você está desencarnado, você está livre dessa vida material, dos vícios, né? Porque do lado de lá é muito mais fácil sem o corpo material. Então, esse laço tende sempre a ser muito maior. E esses espíritos, quando se unem, eles nunca mais vão se separar. Mesmo que tenha a oportunidade de reencarnar, muitas vezes eles pedem para reencarnar juntos, para seguir juntos nesse caminho da evolução. Então, muitas vezes, esses espíritos pedem para vir juntos. E a família, ela não quer dizer que é só os laços consanguíneos. As amizades também é família. Tem uma pessoa que eu sinto que nós temos uma ligação de outras vidas. A gente tem uma sintonia que nós não conseguimos explicar, que é a Vívia. Eu e a Vívia, a gente se conheceu lá na Nova Era. Começamos a fazer o Coen juntas, e aí conversamos, falamos da vontade que a gente tinha de evangelizar, e aí, vamos começar? Vamos! Nenhuma sabia fazer isso. Né? A gente acha que não sabia. Às vezes, lá no plano espiritual, a gente já era evangelizadora. Mas nenhuma de nós já tinha evangelizado. E aí, nos unimos com essa vontade de trabalhar no centro, de evangelizar. E aí, nós duas juntas, sem se conhecer direito, começou a evangelizar. E lá já faz quanto tempo? Uns 10 anos, amiga? 12 anos? Por aí. E aí, hoje, é até engraçado. Às vezes eu penso num tema para dar para os meus alunos, a Vívia leva o mesmo tema para os alunos dela, sem a gente conversar, sem a gente ter falado antes sobre isso. Então, para mim, essa amizade minha com ela, com certeza é um laço que a gente já tinha construído lá no plano espiritual ou em outras vidas, e que a gente se encontrou aqui, né? Teve a oportunidade de reencarnar juntas para que uma ajudasse a outra. E hoje, a gente até agora, graças a Deus, não desanimou de evangelizar, porque tem uma outra. Porque eu tenho certeza que se a gente evangelizasse separadas, não ia ser assim. Tão gostoso você saber que você tem uma pessoa que você pode contar ali, que está com o mesmo objetivo que você. Então, essa minha amizade com a Vívia, quando eu estava fazendo arrumando essa palestra, estudando, lembrei na hora disso. Falei, vou ter que falar. Porque a gente tem uma sintonia tão grande que não tem explicação. E eu tenho certeza que somos da mesma família, né, universal. E aí, quando esses espíritos não reencarnam juntos, mesmo que eles pedem, mas não pode, por alguma questão, os que ficam lá no plano espiritual tá sempre rezando pra gente, né, tá sempre mandando energias positivas, então tá sempre ligados pelo pensamento. Mesmo que momentaneamente estão separados, uns na Terra e outros no plano espiritual, eles nunca estão separados de fato. Estão sempre ligados pela sintonia, pelo pensamento. E os que estão em um nível evolutivo maior, eles sempre fazem de tudo para ajudar os seus familiares, os seus amigos, que ainda não evoluíram tanto. Né? O exemplo é a mãe do André Luiz no nosso lar. A mãe do André Luiz, ela já está num nível evolutivo muito grande. E aí, quando o André vai para o nosso lar, que os dois têm a oportunidade de se encontrar, porque mesmo ela não estando no mesmo nível que o André, ela pode visitar ele. Então, mesmo assim, os dois nunca vão se separar. Eles não moram juntos, não tá lá o tempo inteiro, mas ela sempre tem a oportunidade de visitar ele. Então, esse laço dos dois sempre vai só aumentar. E aí, quando o André tá no nosso lar, que ela vai lá, o André pergunta do pai. Né? E pergunta, e meu pai? E aí ela fala que o pai dele tá no umbral. E ela, a todo momento, tenta ajudar. Vai lá visitar ele, tentar mandar energias positivas, reza por ele para que ele saia daquela situação. Só que aí ela explica que ele não consegue porque ele se envolveu com duas almas, dois espíritos, que fica obsediando ele. Então ele não consegue. Mas ela nunca abandonou ele, mesmo estando num plano mais evolutivo que ele, e ele ainda está nas zonas inferiores do umbral, ela ainda vai lá e tenta resgatar esse irmão. Só que ele não enxerga ela, porque a sintonia e a vibração dele está em outro plano. Né? A sintonia dele está muito mais baixa, então ele não consegue ver que ela está lá. E aí, o que ela fala depois
depois, mais para frente no livro, ela fala para o André que ela vai reencarnar. E aí ele pergunta, mas por quê? A senhora não precisa disso agora. E aí ela fala que ela vai reencarnar para que ela possa ser esposa do marido dela de novo, para ajudar ele. E aí, além de ajudar ele, que é o que ela tinha um laço, ela ainda vai ajudar os dois espíritos que obsediam ele também. Porque ela aceitou ser mãe dessas duas moças, desses dois espíritos. Então, olha o grau de evolução dela. Ela não se restringiu a amar somente o familiar dela que foi na Terra, que era o marido. Não, até mesmo esses espíritos inferiores, ela ainda de tão evoluída, ela aceitou, né, pediu para a espiritualidade deixar ela vir como mãe dessas meninas para tentar ajudar. Então, mesmo que uns estão num plano evolutivo maior, num estágio evolutivo maior que o nosso, sempre estamos ligados pelo pensamento. Eles sempre vão fazer de tudo para nos ajudar. E assim, a gente vai reencarnando várias vezes juntos com esses familiares, né, para que a gente chegue junto até a perfeição. Esses espíritos afins, que nós temos afinidade, a gente vai sempre evoluir, reencarnar junto com eles e evoluir junto. E aí, aí no Evangelho, o Allan Kardec fala que depois de cada reencarnação, a gente dá um passo a mais na escada da evolução. Né? Por causa à medida que a gente vai passando por essa experiência carnal, o nosso espírito vai se depurando. O nosso laço vai se aumentando. Por exemplo, quando a gente trabalha com alguém que a gente vê todos os dias, passa 5 anos que você está trabalhando, a sua amizade aumenta muito com aquela pessoa. Né? Quando você entrou, que você não conhecia, e você está lá, todos os dias vê aquela pessoa, convive com ela, a sua amizade fica muito grande. É a mesma coisa. A gente reencarna junto uma vida, depois reencarna junto outra vida, e esse amor vai sempre aumentando. Então, depois de cada encarnação, a gente vai dar um passo juntos no caminho dessa perfeição, que é o nosso objetivo, e essa afeição vai se tornar mais viva. E assim, os laços vão se fortalecendo. Né? Imagina quando se você chegar no plano espiritual e descobrir que a sua mãe, que você tanto ama, né, que sempre cuidou muito bem de você, que você ama, você chega lá e descobre que ela foi um espírito que já te fez mal em alguma vida. Você não sabia, né? Graças ao esquecimento que a gente tem do passado para poder evoluir por mérito nosso. Mas imagina, você chega lá no plano espiritual e descobre que essa mãe, sua mãe, é um espírito que já te fez mal. Será que você iria conseguir deixar de amar ela? Não. Então, esses espíritos que reencarnam junto com a gente, que temos algum desafeto, graças ao esquecimento que a gente tem, nós temos oportunidade de resolver essas desavenças, né? Com amor, com afeição real. Então, quando a gente viver com esses espíritos desafetos, que a gente não combina muito, a gente sempre, em cada encarnação, os laços vai sempre aumentando, vai trocar o da desavença pelo laço de amor. Então, as afeições verdadeiras, né, baseadas nesse amor que Jesus ensinou pra gente, elas sobrevivem ao tempo que for de separação. Posso ficar 100 anos encarnada na Terra e o meu amigo, a minha família está no plano espiritual. Quando eu voltar, essa amizade, essa afeição sempre vai estar fortalecida. Então, ela sobrevive ao tempo que for. Só que apenas a amizade, a afeição real. As pessoas que se unem aqui na Terra com algum interesse material, quando elas desencarnam, elas não sentem vontade de se procurar. Porque essa afeição não é verdadeira, essa afeição não sobrevive ao desencarne. Ela não sobrevive à morte do corpo. Então, a afeição real, de alma em alma, baseada no amor de Jesus, ela sobrevive ao tempo que for de separação. Então, a afeição baseada nos sentidos e não pelos sentimentos, e não pelo amor, ela não vai sobreviver.
Mas se a gente mantém laços, igual o meu com a Vívia, que é um laço de amizade verdadeira, uma só quer ver o bem da outra, a gente tem o objetivo de fazer algo pelas outras pessoas juntas, essa nossa amizade, ela nunca vai acabar. A gente, mesmo desencarnando, reencontrando no plano espiritual, a gente sempre vai querer ficar perto uma da outra. Então, essa afeição real de alma em alma, ela sempre vai sobreviver, né, ao desencarne. E a união e essa afeição que existe entre os parentes, essas pessoas da nossa família, geralmente da nossa casa, porque a gente geralmente não tem muito contato com os parentes mais longes. Então, essa afeição que a gente tem com os parentes da nossa casa é sinal de que a gente já viveu junto em outra encarnação. Então, é sinal de que existe reencarnação. Porque o que explica quando você descobre que você está grávida, você sentir um amor que você nunca tinha conhecido? Quando você vê aquela criança, você sente uma coisa inexplicável. O que explicaria isso? Sinal que você já viveu junto com esse espírito em outras encarnações. Vocês já conhecem ele de outras vidas. Então, essa união, essa simpatia que a gente tem com as pessoas que a gente ama, que a gente não consegue explicar, é um indício, é uma prova de que já vivemos juntos. Já vivemos juntos, já começamos a respeitar as diferenças um do outro, e hoje a gente sente amor verdadeiro um pelo outro, esse amor fraternal. Então, a gente está exatamente na família que a gente precisa estar. A espiritualidade, ela não erra de endereço. Se a gente está reencarnada nessa família, é porque é aqui que eu preciso aprender alguma coisa, ou é com essas pessoas que eu preciso caminhar. Então, um exemplo é a adoção. Então, a gente pode pensar, nossa, então os laços de família reais é só os de sangue. Quem é adotado, não. E isso não é verdade. Porque como a família espiritual, que é a verdadeira, lá no plano espiritual, quando aquele espírito precisa reencarnar em certa família, ela precisa reencarnar na família X. Só que essa mãe, ou esse pai, ou a mãe, ou o pai, né? Cada família é de uma forma. Às vezes não pode receber aquele espírito dos meios convencionais. Às vezes ela não pode engravidar, às vezes é uma prova que essa pessoa vai passar de não conseguir engravidar. Mas esse espírito precisa estar naquela família. É por isso que existe a adoção. A adoção já estava nos planos de quem ia ser adotado e de quem iria adotar, que estariam juntos como uma família. Então, a adoção é tão real, os laços de família por adoção é tão real quanto os por sangue, às vezes até maior. Só que será que na nossa família só existe essas pessoas que a gente tem afinidade? Que a gente, igual eu tô falando, que a gente gosta? Que tem esse laço de amor? Não. Na nossa família, Deus permite que os espíritos desafetos, que a gente tem alguma desavença, reencarna na nossa família, para que a gente possa aprender e resolver essas desavenças. Então, às vezes aquela pessoa que a gente não consegue se dar bem com ela, né? Aquela pessoa que não se encaixa na família, ou até mesmo nós, às vezes a gente não se encaixa, né? Não combina com ninguém e tal. Então, muitas vezes, são os espíritos desafetos ou estranhos que têm alguma coisa, alguma pendência do passado que precisa resolver. E aí Deus é tão justo, tão bondoso, que ele permite que venha em forma de família, de familiar, venha na nossa família, para que a gente possa aprender a respeitar o outro. E aí fazer com que os laços de ódio, de raiva, de mágoa se transformem em laços de amor. Então Deus é muito bondoso. Ele é muito misericordioso, justo, porque ele permite isso. E é igual eu falei lá no início. Imagina, você vem numa família que a sua mãe é um espírito desafeto para você. Só que essa mãe
cuida tão bem de você, te dá tanto amor, e você, que é o desafeto dela, ela cuida tão bem de você que os laços que você tinha de mágoa se transformam em laços de amor. Então, Deus permite que esses espíritos reencarnem na mesma família, juntos, para que essas pendências possam se resolver, essas desavenças possam se resolver. Porque não existe lugar melhor para aprender do que o lar. Foi o que Jesus disse, o lar é o lugar certo para a gente aprender a amar. A família é tão importante que é pela família que a gente deixa de ser um pouco egoísta. Porque aí a gente tem que aprender a pensar nos outros, aprender a dividir com aquelas pessoas, aprender a conviver com aquelas diferenças. É difícil. Às vezes você quer assistir TV, a outra pessoa quer ouvir música, você quer assistir tal filme, você quer fazer isso, quer fazer aquilo, quer silêncio, o outro quer barulho. Viver em convívio com os outros não é fácil. Mas é no lar que a gente precisa aprender. É aqui que a gente precisa aprender. Então, é muito importante a gente pensar que Deus permitiu que esses espíritos estejam na nossa família para que a gente melhore, para que nós podemos aprender a ter mais paciência, aprender a ter mais indulgência, a respeitar. Então, que a gente sempre não desista de ninguém da nossa família, mesmo que for muito difícil. Mesmo que hoje eu não falar, não, mas é muito difícil, eu não sou capaz de amar ela nessa vida. Então, aprende a respeitar. Mesmo que você ainda não consiga amar, aprende a respeitar. E aí, em próximas encarnações, esse laço de respeito vai se transformando em laços de amor. Porque imagina se esses espíritos viessem como um vizinho, como um amigo de escola. Às vezes a gente poderia deixar de conviver, a gente teria escolha. Ah, eu não vou sair lá fora enquanto ele estiver lá fora. Eu vou esperar. Ah, eu vou mudar de casa. Ah, eu não vou frequentar mais esse lugar porque eu não gosto daquela pessoa. Então, Deus permite que venha na nossa família, porque aí as escolhas vão se diminuir. A gente não tem escolha. Não tem escolha que a minha irmã é uma pessoa que eu não combino. Ela mora na mesma casa que eu. Então, eu tenho que aprender a conviver. Então, ele vem como familiar para que a gente aprenda a conviver sem fugir, né, desse convívio. E aí a gente tem a oportunidade de transformar esse sentimento de indiferença, esse sentimento de ódio que a gente tem em amor, que é o objetivo de Deus, que todos nós aprendamos a nos amar. Por isso que ele pôs a gente em família. A gente primeiro tem que aprender a amar aqueles familiares, para que depois a gente estenda o nosso amor ao universo. É a nossa família universal. Então, a gente tem essa oportunidade, não vamos deixar para depois. Se a gente tem a oportunidade de resolver nessa vida, vamos resolver. Vamos respeitar, vamos entender que ele é uma pessoa diferente que eu, que não tem os mesmos pensamentos que eu. Quando eu era mais nova, eu era muito difícil. Eu brigava muito, meu pai não podia ter uma opinião diferente da minha que, nossa, eu não aceitava. Eu brigava muito com ele. E aí foi difícil, que aí minha mãe faleceu, morava eu e aí ele não podia pensar diferente de mim em nada, que eu já brigava, que eu já me rebelava, já ficava triste, já ficava com raiva. E aí, com o tempo, graças a Deus, hoje eu aprendi a respeitar. Depois que eu virei espírita, depois que eu comecei a frequentar o centro, eu mudei muito, consegui aprender a respeitar as opiniões diferentes. Hoje, mesmo que eu não concorde com alguma coisa que ele fala, eu respiro. Às vezes eu até falo alguma coisa, mas eu não brigo mais, eu não fico brava, porque eu entendo que ele é uma pessoa e eu sou outra. Cada um tem os seus pensamentos, cada um tem as suas vivências, tem o seu jeito de fazer as coisas, de opinar sobre as coisas. Então, hoje, graças a Deus, eu aprendi a respeitar o meu pai. Que
E eu acho que eu consegui fazer isso pelo carinho e pelo cuidado que ele teve por mim desde que minha mãe faleceu. Tipo, ele fez coisas para mim inexplicáveis. E eu acho que eu aprendi com esse amor dele. Esse amor dele foi capaz de me transformar. Se ele fosse tão teimoso quanto eu, se ele batesse o pé e brigasse, eu acho que eu não iria ter mudado. Então, essas encarnações de espíritos desafetos, Kardec diz que ela tem o duplo objetivo, porque serve de provas para uns e serve de meio de adiantamento para outros. Uns precisam aprender naquela família, serve de prova, e outros, os espíritos um pouco mais evoluídos, convivendo com aquela pessoa, se adiantam. É como se for, é um meio de adiantamento para elas. Porque aí elas adquirem virtudes, paciência, indulgência, amor, só pelo convívio com aquele irmão. Então, a gente tem sempre que resolver, né, com esses espíritos desafetos. Porque muitas vezes essa desavença é minha culpa. Então, vamos resolver com os nossos familiares. E Deus, ele não permite que na nossa família só tenha espíritos desafetos. Por isso que na nossa família existe também aqueles afins, para manter o equilíbrio. Ele não permite que venha só os desafetos. E na maioria das vezes também não vem só os afins. Porque imagina se na nossa família fosse mar de rosas. Todas as pessoas que convivem comigo concordam comigo, nenhum momento me dá alertas, me dá toque, porque concorda com tudo que eu faço. A gente ia viver na ociosidade, a gente não ia tentar melhorar, a gente não ia evoluir. Né? A gente ia ficar estacionado, ia demorar para evoluir. Porque só tem pessoas que eu tenho um convívio maravilhoso, para que eu vou mudar? Então, a espiritualidade é tão justa, tão bondosa, que ela permite que essas pessoas venham na nossa família para que a gente aprenda e evolua. E aí, imagina que uma mãe, né, ela recebe como seu filho um desafeto do passado. Ela vai amar o seu filho, né? Porque ela não lembra do que eles foram antes. A mãe, automaticamente, a maioria das mães já sente um amor maternal pelo filho incondicionalmente, a maioria. Né? Deus deu esse amor maternal nas mães para que elas possam cuidar dos seus filhos. Então, essa mãe, ela vai amar seu filho graças a Deus. Vai fazer tudo pelo seu filho. Mesmo que, no fundo, ela sinta alguma antipatia. Ela não vai fazer diferença dos filhos, ela vai amar ele igual ela ama todos. E ela vai cuidar dele. E aí, juntos, eles vão aprendendo a dissipar essas diferenças. Juntos, os dois vão deixar as desavenças de lado. E aí, essas antipatias que os dois têm vão se apagar. E vai dar espaço para o amor. E assim, né, após várias encarnações, os laços deles vão se tornar mais puros, mais fortalecidos. Mas, claro, tem exceções. Tem exceções que a mãe abandona o filho, que o filho maltrata a mãe. Tem essas exceções. E aí, esses espíritos, eles estão aumentando essa desavença, aumentando a dívida. E aí vai ser pior, porque aí eles vão ter que vir várias e várias vezes juntos. E aí, como eles não querem resolver essa desavença, eles vão vir juntos, vai ser mais difícil, mas eles vão ter que vir até aprender. O exemplo é dos gêmeos siameses, né? Pode ser que os gêmeos siameses venham grudados, ou porque sentem um amor, uma paixão, né? Uma paixão obsessiva um pelo outro, não consegue ficar longe, ou porque sente uma raiva obsessiva também um pelo outro. E aí, Deus permite que eles venham grudados para que eles aprendam a se respeitar, porque não tem como um sair de perto do outro, eles vêm grudados. Então, um exemplo, né, desses espíritos que não resolve de jeito nenhum vir grudado como gêmeos siameses para eles aprenderem a conviver.
E aí, Kardec continua dizendo que a gente tem um temor, a gente tem um medo do aumento da parentela. E esse medo, ele diz que é um medo egoísta. Que a gente pensa, então tá, eu vou ter 20 encarnações. Então, quando eu desencarnar, eu vou encontrar 20 mães, 20 pais, 20 irmãos, 20 filhos. E aí a gente tem medo, né? Nossa, quando eu chegar lá, minha cabeça vai ficar, não vou entender. Como assim? E aí ele diz que não, que quando a gente desencarnar, a gente não vai encontrar 20 mães, 20 pais. Porque lá no mundo espiritual não tem rótulos. A gente somos todos irmãos. A gente não vai enxergar o outro com rótulo. Claro que quando a gente desencarna, é exatamente como somos agora. Se eu desencarnar agora, eu vou ser exatamente como eu sou, não vou mudar. Então, claro que se eu conheço meu pai como meu pai, minha mãe como minha mãe, eu vou chegar lá, eu ainda vou ter esse rótulo. Eles ainda vão ser meus pais. E aí, com o tempo, a gente vai aprender, vai conseguir enxergar eles como irmãos, e não como pais ou mães, e sim como irmãos. Mas isso vai ser depois, com o tempo, quando a gente já estiver lá há bastante tempo, estiver aprendendo. Aí sim a gente vai, quando a gente tiver bastante tempo lá na erreticidade, aí sim a gente vai conseguir tirar esses rótulos, né? E enxergar todo mundo como irmãos. Exemplo do Tobias lá no nosso lar. O Tobias, ele tinha 2 esposas e ele morava lá na casa com as 2 esposas. E aí o André, quando ele visitou ele falou, ué, mas como assim você tem 2 esposas? E aí eles explicam que eles se enxergam como irmãos. Tanto que a esposa mais nova, a Luciana, ela disse que graças ao amor da outra, da Hilda, graças ao amor dela, à abnegação dela, eles vivem em harmonia. Porque aí o amor da Hilda foi capaz de transformar o ciúme dos 3. Porque imagina a gente chegar lá e encontrar 2 esposos, 2 esposas. Então, tipo, pelo amor da Hilda, pelo laço verdadeiro da Hilda com o Tobias, ela foi capaz de ensinar para a Luciana a tirar esse sentimento de ciúme dela. E aí os 3 vivem juntos em harmonia. Não como marido e mulher, mas como irmãos. Os 3 se enxergam como irmãos. Então, com o tempo, a gente vai aprender a amar, a estender o nosso amor, né, para todas as pessoas do mundo. Assim como Jesus, que ele ama nós todos como irmãos. Então, com o tempo, à medida que a gente for evoluindo, a gente vai entender e conseguir amar desse jeito. E aí, esse medo, né, Kardec diz que é egoísta, esse medo que a gente sente. Porque a gente está dizendo que não somos capazes de amar além da nossa família. Então, isso é egoísta. Então, a gente não deve ter esse medo. Igual uma mãe e um pai que ama todos os seus filhos. E aí, Kardec continua. Ele diz que a teoria da não reencarnação, a teoria da unicidade da existência, é quem quebra os laços de família. E aí a gente agora vai pensar, se não existisse reencarnação, igual algumas teorias acreditam, que a nossa alma, o nosso espírito, é criado apenas quando o nosso corpo material for criado. Se não existisse, se a nossa alma fosse criada junto com o corpo, Deus não seria injusto? Porque tem pessoas que vêm na Terra que vivem felizes da vida. E tem pessoas que passam por dificuldades desde o nascimento. Tem crianças que nascem doentes, que nascem paraplégicas, que nascem com alguma deficiência. O que explicaria isso se não existisse a reencarnação? Deus seria injusto? Por que ele ia permitir uns virem felizes e outros não? Uns na riqueza, outros na pobreza, na miséria. Então, a gente não tá na questão, né, achar que a reencarnação não existe. Não tem como. Porque se a gente for pensar como essas teorias, a desigualdade que existe no mundo seria uma injustiça de Deus. E Deus não é injusto, Deus é misericordiosamente justo e bom.
Não existe injustiça para Deus. Então, tudo o que essas desigualdades tem explicação na reencarnação. E a questão dos laços de família, imagina que não existisse reencarnação. E aí a gente fosse igual a gente pensasse igual a doutrina da igreja. Eu vivi na Terra bem, fiz tudo certo, vou para o céu. Ou se eu vivi na Terra e fiz alguma coisa de errada, o mínimo que for, se eu fiz alguma coisa que não condiz com a lei de Deus, eu vou para o inferno. E eu não vou sair de lá nunca mais, vou ficar lá para sempre. Eu só voltaria a encontrar os meus familiares se eles fossem para o mesmo lugar que eu. Então, se uma mãe fez de tudo nessa vida para ajudar os outros, foi uma pessoa boa e vai para o céu, para a felicidade para sempre, eterna, e o seu filho não, o seu filho fez tudo errado e vai para o inferno, como que essa mãe vai ficar feliz? Sabendo que o filho dela está lá sofrendo para sempre, sem chance nenhuma de melhorar, de evoluir. Essa mãe nunca ficaria feliz. Nem mãe, nem pai, nem irmão, ninguém. A gente não quer ver os nossos familiares sofrendo. A gente quer ver eles bem, eles evoluindo, eles aprendendo com os erros. Porque todos nós erramos. Então, não é uma existência que vai definir para sempre a nossa vida depois da morte. Então, essa teoria que não existe reencarnação quebraria totalmente os laços de família. E aí, antes da gente nascer, quer dizer, então, se não existisse reencarnação, que a gente não conhece ninguém da nossa família. A gente apenas conhece a hora que nasce, depois que morre, só vai voltar a ver se a pessoa for para o mesmo lugar que eu. Então, esse laço, ele seria físico só, ele não seria espiritual. E aí, ele só iria durar enquanto a gente estivesse vivo. Depois, a gente não ia encontrar a pessoa, só se eles estivessem no mesmo lugar que a gente. E aí, depois, o Kardec termina dizendo que existe 4 teorias para o além-túmulo. A primeira alternativa é o nada. A doutrina materialista acredita que depois que a gente desencarnar, não existe nada além da matéria. Mais nada, a vida acaba. A vida acaba, a nossa consciência acaba, a nossa individualidade acaba, não existe mais nada. Então, quer dizer que tudo que eu vivi, todas as pessoas que eu conheci, tudo que eu aprendi, acabou, se perdeu, foi em vão. Essa teoria que acredita no nada, então, tudo que a gente vive, tudo que a gente faz, se a gente segue o caminho do bem ou não, é em vão. Não importa, porque depois da morte não vai ter nada. Então, essa é a primeira alternativa. Essa primeira alternativa. A segunda é a doutrina panteísta. A doutrina panteísta, ela acredita que nós somos partes de um todo. Nós somos partes da divindade de Deus. Um pedacinho da divindade de Deus foi distribuído para cada alma. E aí a gente vive na Terra. Depois que a gente morrer, a gente vai voltar para o todo universal. E vai todo mundo, todas as almas vão voltar a ser o que era antes de se separar. E vai voltar ao todo. E vai se perder. Essa doutrina é como se fosse o rio e o riacho, que quando encontra no mar, perde a sua individualidade, vira uma coisa só. A gota de água, quando ela é sozinha, ela tem a sua individualidade. Quando ela se junta com várias gotas, ela vira uma coisa só. Você não consegue mais ver só a gota. Então, essa teoria panteísta, que acredita que depois que a gente morrer, a gente vai se misturar num todo, está dizendo que a gente vai perder também a nossa consciência e a nossa individualidade. Eu não vou me lembrar mais de quem eu era, porque eu vou virar uma coisa só com todos. Então, eu não vou lembrar dos meus familiares. Mais uma prova que esses laços também iriam se romper. E aí, Allan Kardec, na questão 152 do Livro dos Espíritos, ele diz que se os espíritos fossem uma coisa só, um todo, igual a doutrina panteísta acredita, e não tivesse individualidade, todas as comunicações que nós temos no mundo deveria ser igual.
Então, todos os espíritos que voltam para se comunicar com a gente deveria ser um só. E não é isso que a gente vê. Porque a gente vê comunicação de espíritos bons, de espíritos ruins. A gente vê comunicação de espíritos tristes, de espíritos felizes. De vários tipos de espírito. E isso provando que cada um tem a sua individualidade conservada depois da morte. Então, quer dizer que a doutrina panteísta também não encaixa. Os laços de família nessa teoria também iriam se romper. Porque aí a gente não ia lembrar de quem é, a gente não ia ter individualidade, ia se perder no todo. E também, se somos partes de Deus, então a gente é tão divino quanto Ele. Isso não é certo, né? Porque Deus é o único, Deus é todo-poderoso, não tem ninguém igual a Ele. Então, essa doutrina também quebraria todos os laços de família. E a terceira teoria é de que, através de uma única existência, a que eu disse, a da igreja, né, a nossa sorte é definida, de acordo com o que a gente viveu. Se fomos bons, vamos para o céu, se fomos ruins, vamos para o inferno. E os nossos familiares só iriam voltar a encontrar com a gente se fossem para o mesmo lugar. Então, se uns forem para o céu e outros para o inferno, nunca mais vai ver, o que também quebraria esses laços de família. E, por último, a quarta alternativa é a teoria reencarnacionista. E essa teoria é baseada na lei do progresso, que acredita que todos nós vamos evoluir. Por mais inferior que a gente possa ser, a gente um dia vai evoluir, um dia vai chegar no nível evolutivo maior, que é o nosso objetivo, a perfeição. E como que a gente consegue evoluir? Através das reencarnações. Se eu fiz algo de errado nessa vida, na próxima eu vou ter a oportunidade de resolver. Se eu criei uma desavença com alguém, na próxima eu vou ter a oportunidade de transformar esse laço de desavença num laço de amor. Essa teoria é a que mais se encaixa na bondade de Deus, na justiça de Deus, que é a teoria da reencarnação. Então, a gente vai reencarnar várias vezes, aprender com o nosso próprio esforço a ser uma pessoa melhor. Mesmo que a gente erra, porque ainda vamos errar muito, a gente vai ter a chance de melhorar, né? A chance de resolver. E o melhor ainda, uns ajudando os outros. Quando você cria laços verdadeiros, essas pessoas, esses espíritos só querem ver você bem. Então, sempre uns vão se ajudar. Uns vão ajudar os outros, vai caminhar juntos. E aí vai chegar junto ao caminho da evolução. Os que estão mais evoluídos vão ajudar os menos evoluídos. Assim como a mãe de André Luiz, que vai ajudar o marido dela. Então, que a gente possa aproveitar essa oportunidade. Porque se a gente está reencarnado hoje nessa família, é uma oportunidade muito grande da gente estreitar esses laços, da gente resolver as diferenças que temos com alguém, se tivermos. Então, para a gente evoluir junto, respeitando sempre todos. E aí, para finalizar, no livro Jesus no Lar, capítulo 1, Neio Lúcio, através do médium Francisco Xavier, Chico Xavier, ele relembra uma orientação de Jesus, que diz assim: o berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendermos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se não nos habituarmos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Então, tudo começa na família. Como que a gente vai querer que a paz se torne possível no mundo se a gente não consegue ter essa paz nem dentro da nossa casa? Então, vamos aprender a respeitar as pessoas que estão com a gente nessa encarnação, que estão junto com a gente, nossos familiares, nossos amigos verdadeiros, né? Então, é o primeiro passo. O lar é o primeiro passo para a gente aprender a amar.
E aí, depois que a gente aprender a amar os que estão com a gente vai estender esse amor para a humanidade toda, até chegar um dia que nós todos nos amem, né? Como a família universal que nós somos, filhos de Deus. Então, que a gente possa sempre aprender a respeitar um o outro, né? Amar. Os que a gente já tem um bom convívio, que a gente possa manter esse bom convívio, essa afinidade. Os que não temos, que a gente possa aprender também, né? Sempre tentando, né? Caminhar para a evolução. E é isso, espero que eu tenha conseguido falar o que eu queria, o que está no Evangelho, que a gente possa aprender com o que Jesus ensinou. Oh, Nayara, falou e muito mais, minha amiga. Trouxe muitas reflexões, porque família é família. É o nosso cadinho, né? E se a gente não aprender a amar agora, vamos ter que aprender a amar na outra encarnação, né? Foi ótimo, minha amiga. Nossa gratidão. Que Jesus, o nosso coordenador pedagógico, o senhor Ives Parçanuco, a equipe do senhor José Marques Garcia também, né, Dona Maria Balola, que é uma das, vamos dizer assim, né, fundadoras da evangelização na nossa cidade, possa te amparar sempre na exposição do Evangelho, minha amiga. Foi muito bom. Obrigada. Nossa gratidão. Muito obrigada, Nayara. Eu que agradeço. Nós que agradecemos. Gratidão, minha amiga. Muito obrigada mesmo. E, meus amigos, com essas reflexões aí, né? Porque família, não tem como a gente falar minha ex-família, né? Família é família. A ex-família não tem como. Então, nós temos aí uma semana inteira para a gente refletir sobre as questões das nossas famílias. E antes da gente ir para o final, enquanto a dona Shirley e o seu Adalto está ali organizando, abrindo o vídeo para a gente fazer a oração final, eu quero fazer 2 convitinhos para vocês. Deixa eu compartilhar aqui na tela. Um é esse. É um convite, né, da USE Intermunicipal de Franca, sobre a palestra e o seminário, né, do nosso irmão Haroldo Dutra Dias. Então, ele estará aqui conosco, presencial, em Franca, lá no espaço de eventos Glin, que é a Namorada do Verde, no dia 5/8, que é um sábado, com a palestra. Vai haver uma palestra, depois a apresentação musical do Eduardo Gibelli e o Samuel Silva. E depois, no dia 6/8, nós vamos ter um seminário na parte da manhã com o Haroldo, também com participação musical. Então, quem se interessar, ainda tem ingressos, tudo para esse evento. Pode procurar ali o Idefran, que fica na Rua Major Claudiano, 2185, no centro da nossa cidade. Então, o primeiro convite era esse. Eu vou compartilhar aqui até a minha tela do meu Face aqui com vocês, porque não quis abrir o programa. E o outro, como todos vocês sabem, a nossa casa, né? Nós fazemos parte, aqui nós estamos na parte virtual do Centro Espírita Esperança e Fé, mas nós temos a nossa casa presencial, que fica na Rua Campos Sales, 1993, no centro de Franca. Nós temos reuniões presenciais, temos evangelização, temos atendimento fraterno e temos também uma creche. Nós temos uma creche que faz parte da nossa casa e um bazar. E nesse bazar, nós temos a parte de vendas de roupas, de doações, quando os nossos irmãos necessitam, e a outra, nós
tem a campanha Alta de Souza. A campanha da Alta de Souza atende, em média, 40 famílias. E eles estão numa campanha aí, nesse mês de junho, que é a arrecadação de alimentos. Então, eles estão pedindo doações de alimentos não perecíveis e também, em especial, bolacha e gelatina para as crianças. Então, fica esse nosso pedido. Então, a gente pode levar, né, quem puder, porque aqui no nosso grupo nós temos companheiros de outros estados, aí fica mais difícil, mas os companheiros aqui da nossa cidade de Franca pode levar ou lá no Bazar Alta de Souza, que fica na Rua Maria Barini, 3323, Vila Formosa, esquina com a Rua Afonso Pena, ou no Centro Espírita Esperança e Fé, que fica ali no centro, como eu disse, né? Na Campos Sales, 1993. Então, meus amigos, temos esses 2 pedidos aqui, um convite, são 2 convites, né? Ajudar o nosso irmão necessitado também, né? Aquele que mais necessita do que a gente, né? É uma forma também da gente estar ajudando. E vamos agora para os momentos finais. Dona Shirley, a senhora está com a tela aberta, a senhora consegue abrir aí para a senhora e sua Adalto fazer oração? Então, vamos para a nossa sensibilização. É o momento, quem trouxe a sua aguinha, deixar aí do lado, que vai ser fluidificada. Certinho, Dona Shirley? É o momento que nós vamos receber também o nosso passe. Pois o passe, essa equipe espiritual, como uma casa física tem a sua equipe espiritual, essa nossa parte do centro espírita, que é virtual, também tem a equipe espiritual que vem nos amparar, nos assistir, pois o trabalho para Jesus é um trabalho muito sério. Então, nesse momento, meus amigos, possamos mentalizar as nossas famílias, vamos mentalizar também aqueles nossos irmãozinhos que estão nos lares de idosos, as nossas crianças que estão nos orfanatos, aquele, por um motivo ou outro, prefere viver só, que todos possam ser abençoados, Senhor. Abençoe a nossa família, amparando, iluminando, para que possamos, como a nossa amiga Nayara bem disse, aprender a respeitar e amar a cada um que faz parte da nossa família material, que possamos viver em harmonia, em paz, em união. Agradecemos muito a Deus, a Jesus, a nossa querida Mãe Santíssima, aos nossos espíritos protetores pela oportunidade desta encarnação, pois essa encarnação é muito valiosa para a nossa evolução, para o nosso aprimoramento espiritual. Seu Adalto? Sim. Incluir na prece. Se não conseguimos conversar com os nossos desafetos, se não conseguimos tomar a iniciativa de qualquer aproximação com eles, pelo menos devemos incluí-los em nossas preces diárias, pois a prece quebra a resistência do espírito endurecido e principalmente a de quem ora. Nosso Pai, que estais em toda parte, santificado seja teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos,
tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente, dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna, do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Assim seja. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Que assim seja, agradecemos a fluidificação da nossa água, essa equipe que passou em cada lar, nos ofertando passe para o fortalecimento dos nossos espíritos, para a nossa caminhada. Gratidão, bons amigos. E quero também, meus amigos, deixar aqui o convite para a nossa próxima semana, que nós teremos o nosso amigo Guilherme Cassini, que irá falar sobre as cirurgias espirituais na visão da doutrina espírita. E depois, na última semana, nós teremos a nossa amiga Sônia Lúcia, representando, né, o Evangelho da USE Intermunicipal de Franca. Então, fica aqui o nosso convite. Meus amigos, meus irmãos de caminhada, meus irmãos de grupo, né, a nossa família aqui, que toda segunda-feira, né, os que estão aqui presencial, online, né, na nossa sala virtual, os que estarão posteriormente nos assistindo, que todos possam receber o nosso abraço carinhoso e um beijo no coração de cada um de vocês. E a minha gratidão por vocês estarem na minha vida. Um beijo no coração de todos e até a próxima semana. Gratidão a todos. Muito obrigado, meus amigos. Fiquem com Deus.